Bom, então eu vou gravar esse vídeo aqui no PowerPoint, vamos ver se vai dar certo, né? Aqui, ó, o nome sumiu, mas então aqui no caso fazer uma aula, espero que não seja muito extensa, sobre eletrodos e potenciometria. Então tem a aula anterior, né, que a gente falou um pouquinho da equação de Nernst, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os eletrodos e a potenciometria, ok? Então aqui, deixa eu só tirar essa telinha. Nós temos essa imagem que eu tirei lá do livro do Atkins, né, que são os tipos de eletrodos, né? Então, quando a gente vai trabalhar seguindo Atkins, né, e a eletroquímica, ele passa bem curtamente o que são os eletrodos. Eu vou tentar aprofundar só um pouquinho aqui, com base no livro do Harris, né, de Química Analítica Quantitativa, né? Então aqui no caso, né, o clássico, né, o eletrodo metal, íon do metal, né? Então aqui nós temos aqui aquele, ah, aquela notação que nós vimos para pilha, né? Então para aqui redox, né? Então o metal no estado reduzido e no estado oxidado, tá certo? Então o metal indo a metal mais na forma aquosa, então nós temos o par redox aqui seria o metal positivo e o metal na forma sólida, né? E aqui a reação de redução seria M+, mais elétron dando o metal sólido, tá certo? Nós temos também o caso, por exemplo, que a gente viu o exemplo do hidrogênio, ou qualquer outro gás, né, que a gente queira, por exemplo, cloro, né, determinar também o potencial de redução, precisamos de um eletrodo inerte, né, então aqui geralmente a platina, né, aqui X2, geralmente os gases, né, não necessariamente, mas os gases são diatômicos, né, então aqui o gás indo para um elemento positivo, ou seja, X2 aqui indo para mais ou X2 indo para menos. Geralmente aqui isso é um não metal, né? E ele vai para menos aqui, tá certo? Então aqui no caso ele pode sofrer oxidação ou a redução, esse gás. Mas em geral a gente tem mais casos que ele sofre redução, certo? Então aqui o par redox seria o X2 indo para mais ou o X2 indo para menos. Então o par redox sempre indo da forma oxidada para a forma reduzida, tá certo? Representado aqui quando a gente for trabalhar com potenciais de redução, ok? Então aqui no caso se fosse a redução do X+, então ele reagiria com elétron formando gás, tá certo? Não consigo lembrar de nenhum exemplo onde um cátion reage com elétron formando um gás. Mas depois eu posso pensar, no hidrogênio, né? O hidrogênio aqui, ele é H+, reagindo com elétron e forma o hidrogênio gasoso, né? Básico, né? E aqui no caso, se a gente pegar um não metal, por exemplo, o cloro, né? Ele reagiria com elétron e formaria um elemento, um íon, um ânion, né? Na forma aquosa, né? Então Cl2 indo a Cl-, ok? Então aqui nós temos os dois exemplos, pensei que não tinha. Tem hidrogênio aqui, e aqui, por exemplo, os halogênios, né? Caso de halogênios e outros gases diatômicos, né? Depois nós temos metal, metal insolúvel. Então nesse caso aqui, nós temos, vai acontecer no caso da prata, né? Se a gente tem prata, cloreto de prata, o cloreto de prata é insolúvel, que não entra, né, em equilíbrio, uma equação de equilíbrio. Para aquela equação de Nash, a gente precisa das substâncias na forma aquosa, né? Sempre em equilíbrio ou na forma gasosa ou na forma aquosa, para ter uma constante de equilíbrio, né? E aí, nesse caso aqui, se nós temos, por exemplo, prata, cloreto de prata, são insolúveis, mas uma pequena quantidade de prata vai estar dissolvida em solução, tá certo? Então, nesse caso, a gente tem aqui metal e o sal insolúvel, nós contamos aqui também com excesso do sal, né, do ânion, né, na solução, o cloreto aqui na solução, né? E aqui no caso temos esse par redox aqui, MX, aí o M e o X menos, que é o excesso do ânion na solução, certo?
Então, aqui no caso, a meia reação seria MX, M e X menos, tá certo? E aqui no caso, a reação de redução. E aqui no caso, redox, né, quando a gente tem uma espécie, por exemplo, ferro 3 e ferro 2, né? Então, se eu tenho um par redox que os dois são tá na forma aquosa, e eu utilizo um eletrodo inerte, né? E a solução eu tenho uma mistura de dois íons, uma na forma oxidada e outra na forma reduzida, né? Então, aqui um exemplo seria, né, M2+, indo para M+, né? E o exemplo clássico que a gente vai ver também é ferro 3 indo a ferro 2, e aqui no caso a equação de redução. Então temos esses tipos de eletrodos aqui quando a gente fala basicamente da eletroquímica, certo? Bom, então aqui no caso da eletroanalítica, né, a gente vai ver só um pouco, né, revisando o que vocês viram em analítica instrumental, né? Então, aqui no caso, o uso de eletrodos para medir potenciais elétricos que fornecem informações químicas é chamado de potenciometria, né? Então, quando a gente faz a medida, por exemplo, a medida de pH, né, a gente está fazendo uma potenciometria, ou seja, a diferença de potencial vai dar um sinal, né, que a gente traduz como pH, como concentração, né, com aumento ou diminuição da condução na solução e assim por diante, né? E aí, no caso, esse sinal é transformado em concentração, ok? Geralmente, na potenciometria, nós temos dois eletrodos, um eletrodo indicador e um eletrodo de referência, certo? No eletrodo indicador, ele vai sentir o analito que a gente quer analisar. Então, ele responde à atividade do analito. Analito é a substância que a gente quer analisar, ok? No caso do eletrodo de referência, né, é um eletrodo paralelo que ele sempre vai ter o potencial fixo, né? A gente vai tentar entender um pouquinho mais com o exemplo que eu vou dar, né? Mas eu vou ter um eletrodo de referência que vai ter um potencial fixo e um eletrodo indicador que vai variar a potência desse eletrodo conforme a concentração do analito que tiver em solução, ok? Então, aqui no caso, vamos observar aqui essa pilha aqui. Então, essa pilha aqui nós temos, né, aquele eletrodo, né, do que ele chamou, não consigo voltar aqui a transparência, mas ele chamou aqui, estranho, né, não consegue voltar a transparência. É uma primeira vez que eu estou gravando aqui no PowerPoint, mas está bonito, né? Mas aqui no caso, o par redox, né? Então aqui no caso nós temos os vários tipos de eletrodos e aqui, né, o redox, né, uma forma oxidada e uma forma reduzida, né? E o eletrodo aqui, né, que eu coloco aqui em solução vai ser um fio de platina, ok? E eu vou colocar como a outra semicélula aqui aquele outro tipo de eletrodo que eu tenho um sal insolúvel, ok? Então eu tenho uma placa de prata, né? Cloreto de prata aqui na superfície dessa placa, que é insolúvel, né? E uma solução saturada de cloreto de potássio, que é o íon aqui do sal insolúvel, tá certo? E aqui a ponte salina é tudo bonitinho, como se fosse uma pilha normal, tá certo? Só que agora nós temos dois tipos de eletrodos a mais, né? A gente até agora viu só de metal, e o eletrodo é o metal do analito, né? O metal da solução. E aqui no caso a gente colocou agora um par redox, né? Um fio de platina, as espécies que vai oxidar ou reduzir, né, em um recipiente, né, é o mesmo metal na forma oxidada e na forma reduzida, e do outro lado há o metal e o sal insolúvel desse metal, tá certo? E aqui no caso o excesso, né, do ânion desse sal insolúvel aqui, o ânion tá uma solução saturada aqui de cloreto, né? Tem cloreto de potássio, mas o que vai entrar para a equação é o cloreto, tá certo? Então aqui, teoricamente, o anudo, né, que vai sofrer oxidação seria aqui a prata, né, metálica com o cloreto,
Aqui no caso a prata vai reagir formando prata mais, e aí vai formar o sal insolúvel aqui, certo? Então os três pertencem aqui, né, à reação de redução, mas quem entra para a equação aqui eletroquímica é só o cloreto que está na farmacose, ok? Desse lado aqui nós temos a redução do ferro 3, né? Então desse lado, como a gente já viu, que é onde tem o catodo, né, vai ocorrer a redução e aí o ferro 3 vai reagir com o elétron formando o ferro 2. Então ocorre a redução. Okay? A descrição dessa pilha aqui, então nós temos, né, a redução, né, quer dizer, a oxidação da prata, né, indo a prata mais, e aqui nós temos prata, cloreto de prata e a solução saturada de cloreto. Okay? E desse lado o par redox, né, eu represento junto os dois aqui, ferro 2 e ferro 3, e aqui a platina, ok? Que é o eletrodo. E aqui no meio a ponte salina. Ok? Bom, nesse caso aqui, então, o que nós temos? Nós temos o potencial de redução padrão, né, da redução do ferro 3 a ferro 2. Temos aquela tabela que nós já vimos. Nessa tabela diz que o potencial padrão do ferro 3 indo a ferro 2 é mais 0, aqui do catodo, né, que está com o polo, está com valor positivo, mas aqui no caso mais 0,771, né? E aqui o potencial do eletrodo da esquerda, que seria o anodo, né? Então aqui, isso aqui também é tabelado, então o valor tabelado aqui, não sei se é mais 0,771, e aqui o potencial é menos, né? 0,222. Deixa eu pensar, a prata... Não, mas acho que é positivo também, né? Porque a prata junto com o cobre, né, tem potenciais de redução positivos. Aqui acho que ela está colocando o... me chama? O polo positivo e negativo, né? Então o polo positivo seria o catodo e o polo negativo o anodo. Isso para pilhas, né? Se fosse eletrólise, inverte esses polos, né? Mas aí no polo positivo é isso mesmo. No polo positivo eu tenho aqui ó, já vai usar a equação de Nernst, certo? Então preste atenção, aqui está um pouco mais precisa, né? A gente viu que é 0,0592, aqui está 59,16. O outro estava arredondado, né? Aqui está um pouco mais preciso, né? Para fins analíticos, né? Quanto mais preciso, melhor, né? Apesar que esse aqui tem 3 algarismos significativos, esse aqui está com 4. Não sei se adianta muita coisa, né? Mas nós sabemos que o potencial de redução real é o potencial potencial de redução padrão menos 0,0592 ou 1591,6, né? Dividido pelo número de mols de elétrons, então aqui está envolvido um elétron, então vai ser esse valor mesmo, né? Então esse valor dividido por N, e aqui dividido por 1, log, né, da concentração do produto sobre a concentração do reagente. Então o reagente é o ferro 3 e o produto é o ferro 2, tá certo? Aqui nós temos o potencial aqui, então, do polo negativo, né, que seria a da prata. Então, aqui no caso, o potencial de redução real vai ser o potencial de redução aqui padrão, 0,222, menos 0,05916. E aí, nesse caso, também está envolvido um elétron na reação, tá certo? E aqui, vezes o logaritmo da concentração de cloreto, tá certo? Como o reagente eu tenho sólido, né, e o produto único aquoso é o cloreto, então no log aqui entra só a concentração de cloreto, tá certo? Porque substâncias no estado sólido, né, e líquido não entra na constante de equilíbrio, né? Ou questões de equilíbrio a gente não
trabalha com substâncias de estado sólido ou líquido, tá certo? Bom, então nós temos aqui o potencial, a diferença de potencial aqui dessa pilha vai ser o potencial, né, de quem está reduzindo, então o potencial aqui do ferro, né, desse lado está quem está reduzindo, então o potencial do cátodo menos o potencial do anodo, certo? Como eu disse para você, a gente pode usar a equação de Nernst, né, para potenciais da semicélula ou potenciais da célula inteira, tá certo? Então aqui separou só para facilitar, a gente poderia também utilizar para a célula inteira, mas para facilitar o cálculo, eu fiz o cálculo do potencial, né, do cátodo, depois o cálculo do potencial do anodo, e aí depois eu vou fazer aqui a diferença de potencial, vai ser o potencial do cátodo menos o potencial do anodo, ok? Então, nesse caso aqui, ó, eu junto, né, potencial do cátodo vai ser essa parte aqui, menos o potencial do anodo, que vai ser essa parte aqui. Então, na equação, eu posso aqui determinar, por exemplo, nesse tipo de pilha, eu não consigo determinar a quantidade de ferro 3 e 2, tá certo? Mas eu consigo determinar a relação, né, entre a razão entre ferro 2 e ferro 3. Se eu souber a concentração de um dos dois, e é possível fazer, né, eu posso, por exemplo, determinar só de ferro 3, né, a concentração, aí poderia determinar também depois a concentração de ferro 2. Mas para esse experimento, a ideia é determinar a razão entre ferro 2 e ferro 3 na solução, tá certo? Então, por exemplo, nesse eletrodo onde tem o cloreto saturado, a concentração aqui de cloreto vai ser a concentração máxima que eu consigo dissolver um cloreto. Então, uma solução saturada, eu sei a concentração de cloreto que tem na solução, tá certo? Não pode estar super saturada, né? Eu tenho que estar em garantia, por isso que é mostrado no desenho aqui, né, que tem um pouco no fundo, que eu tenho garantia que aquela solução está saturada. Não pode estar super saturada, né, e nem diluída. Se eu tiver garantia que ela está saturada, significa que eu sei exatamente a concentração de cloreto aqui, né, porque é uma certa temperatura, o coeficiente o produto solubilidade, né, a solubilidade do cloreto de potássio é fixo, tá certo? Então eu vou saber qual é a concentração de cloreto, eu consigo saber aqui a relação entre a relação entre ferro 2 e ferro 3 na solução, certo? Então é uma das análises que a gente pode fazer, né? Tendo esse eletrodo aqui, que a gente vai falar que é o eletrodo de referência, esse aqui, né? O eletrodo de referência nessa minha célula eletroanalítica, né? Bem rústica, né? O eletrodo de referência seria esse eletrodo de prata, cloreto de prata, tá certo? Que vai ter um potencial fixo. Se o cloreto aqui permanece numa concentração constante, se eu garanto que ele esteja saturado sempre, o potencial dele vai ser sempre constante, tá certo? Já o potencial aqui desse, né, se tivesse aqui uma relação 1 para 1, o log seria 0, né? Então o potencial seria 0,771, potencial padrão. Mas se tiver diferente as concentrações aqui, né? Se for a concentração de ferro 2 está diferente de ferro 3, essa relação eu consigo determinar fazendo essa pilha aqui. Então, eu tenho todos os valores, né? Meço aqui o potencial que é dado aqui na pilha. Tem um exercício no final que eu quero que vocês utilizem esse esquema aqui, tá certo? E eu vou deixar aberto para vocês fazerem o exercício. Para vocês treinarem, é um desafio para vocês, certo? Se precisar, depois a gente resolve junto, mas eu gostaria que vocês tentassem, né? Então aqui, ó, o potencial medido, né, dessa pilha aqui vai ser igual o potencial do cátodo, que vai ser isso aqui, menos o potencial do anodo. Se isso aqui é fixo, né, então eu determino essas concentrações aqui,
certo? Bom, e aqui o que que eu posso fazer? Eu posso, não consigo retornar agora também essa transparência, uma limitação aqui do PowerPoint, né? Vou ver se eu consigo ver como que a gente faz para retornar. Ele não deixa retornar. É a primeira vez que eu estou usando. Mas aqui, aquela semicélula que a gente viu ali, a gente pode transformar em um eletrodo de referência, tá certo? Que é o que a gente utiliza no laboratório. Eletrodo de referência de prata a cloreto de prata, que é também, eu vou mostrar mais para frente, que é utilizado no pH-metro, tá certo? Então aqui, ó, nesse eletrodo eu tenho um tubo, como se fosse uma seringa, né? Eu tenho aqui, né, uma tampa porosa aqui que vai, ó, ponta porosa que faz o contato com o meio externo, a ponte salina, tá certo? Então essa ponta porosa vai fazer a vez da ponte salina, tá certo? Aqui no caso eu tenho o cloreto de potássio sólido, né, para garantir que a solução esteja saturada de cloreto, né? Eu tenho aqui um eletrodo, um fio de platina, e sobre esse fio de platina eu tenho uma pasta de cloreto de prata, tá certo? Então, cloreto de prata sólido. A solução aquosa, né? Saturada com cloreto de potássio e cloreto de prata. A prata é bem insolúvel, mas eu tenho uma quantidade bem pequena, mas se eu tenho o sólido aqui, eu vou ter uma quantidade considerada zero, né? Concentração zero de cloreto de prata, mas eu tenho. E aqui no caso, o cloreto de potássio, dissolvido aqui com a solução saturada, tá certo? Entrada de ar para permitir a migração do eletrólito através da ponta porosa, se não trava, né? E aqui nós temos aquela semicélula de prata, cloreto de prata, como um eletrodo, né? E assim que é construído os eletrodos de referência, tá certo? Aqui no caso, ó, também é dado, isso vocês vão utilizar lá no exercício. Depois eu disponibilizo essa transparência para vocês. Nós temos aqui que o potencial de redução padrão, né, do eletrodo de prata a cloreto de prata, nas condições padrões, se a concentração fosse 1 molar aqui, né, seria mais 0,222 volts, tá certo? Mas para esse eletrodo padrão, onde o cloreto está saturado, tá certo? Ou o KCl está saturado, esse potencial vai diminuir para 0,197. Então, esse eletrodo de referência sempre vai ter esse potencial de redução, tá certo? Então, naquele exercício anterior, né, eu não consigo retornar, tem que aprender isso. Se alguém souber, depois me fala. Nesse potencial, eu posso substituir aquela parte, né, do catodo na equação ali a diferença de potencial é igual ao potencial do catodo menos o potencial do anodo. Então, no caso, o potencial do catodo eu posso substituir, catodo não, né, do anodo. No caso do anodo eu posso substituir por esse valor, mais 0,197. Então vai ser o potencial do catodo, aí menos 0,197. Se eu já sei que o cloreto está saturado, eu só coloco esse valor. Eu preciso só calcular, naquele exemplo, a relação entre ferro 3 e ferro 2. Ok? Bom, e aqui no caso, né, eu posso substituir aquela semicélula por esse eletrodo aqui de prata, cloreto de prata, ok? Então aqui no caso eu simplifico, né, aquela semicélula, né, por esse eletrodo de prata, cloreto de prata. E eu posso, por exemplo, ter esse equipamento, né, se eu tenho esses dois acoplados a um voltímetro, e aí talvez esse voltímetro, se for específico, né, para ferro 2 e ferro 3, pode ser para outras substâncias também. Mas se for específico para ferro 2 e ferro 3, já posso modular esse multímetro para que ele já dê a informação da relação entre ferro 3 e ferro 2. Né? Mas geralmente, se a gente tiver a voltagem e soubermos o que tem na solução, conseguimos aqui
medir a concentração ou a relação, se for esse par redox, né? Mas depois vai ter um exemplo sobre com o par redox, que seria metal e a solução do metal na forma aquosa, eu posso medir diretamente a concentração, né, se eu sei o potencial padrão. Se eu sei, fiz análise qualitativa. Eu sei, por exemplo, que é cobre que eu tenho em solução. E aí, no caso, eu sei que aquela solução é de cobre. Se eu coloco esse eletrodo, meço a diferença de potencial produzido. Eu sei que no anodo, né, ou no eletrodo de referência tem um potencial de redução fixo, e aí eu sei qual que é o analito, então eu posso pesquisar qual que é o potencial de redução desse analito, e aí o eletrodo indicador aqui vai ser o meu fio de platina, certo? E pela diferença de potencial eu consigo analisar aqui a concentração dentro da solução do meu analito, ok? Teoricamente é simples, né? Aqui, ó, a figura de novo. Então eu consigo, eu mesmo montei as transparências e eu esqueço que eu fiz, né? Mas aqui no caso, é que eu não sabia que não posso retornar, então fica meio perdido, porque eu gosto de retornar a transparência para mostrar, né? Mas aqui eu já deixei, né, essas duas figuras, né, que são diretamente do Harris, né, do Química Analítica Quantitativa. Eu tenho essas figuras já faz tempo, eu escaneei, até escaneei, não está muito bonito, mas eu escaneei do Harris, né, Química Analítica Quantitativa. E aqui nesse caso, aqui o Harris, maravilhoso, né, o livro. E essa semicélula aqui, ela pode ser substituída por esse eletrodo aqui, né? Então a comparação entre a pilha clássica e eu usar um eletrodo de referência, que é o de prata para de prata, e o eletrodo indicador, que é o fio de platina, certo? Bom, e aqui nós temos um outro eletrodo de referência, né, bastante utilizado também, que é o eletrodo padrão de calomelano, né? É o eletrodo de calomelano saturado, né? O ECS, tá certo? Então aqui no caso nós temos, é parecido, né? Só que no lugar de prata nós temos mercúrio, tá certo? Então aqui no caso também uma ponta porosa, uma solução saturada com cloreto de potássio. Aqui nós temos, aqui para garantir que a solução permaneça saturada, nós temos aqui cloreto de potássio saturado, tá certo? Cloreto de potássio sólido, né? Aqui no caso nós temos um tubo, como se fosse um tubo de ensaio dentro, né, dessa seringa aqui, e aqui no caso essa parte interna aqui fazendo contato com a solução. E dentro desse tubo, como se fosse um pequeno tubo de ensaio aqui com orifício, né, uma abertura e uma lã de vidro, nós temos aqui dentro mercúrio, cloreto de mercúrio, tá certo? E também cloreto de potássio, tá certo? Aqui dentro. E aqui no caso nós temos na parte superior o mercúrio líquido, ok? Aqui no caso nós temos um fio de conexão, né, para o instrumento de medida, então um fio de platina, e aqui no caso a entrada de ar para permitir a migração do eletrônio. Então parecido com o prata cloreto de prata, só que aqui nós temos, né, o de calomelano, né, calomelano acho que é um outro nome para solução de mercúrio, cloreto de mercúrio 1, né. E aqui nesse caso ó, nós temos a redução do mercúrio, nós temos aqui Cl2H2, aqui o mercúrio ele tem uma ligação entre ele, então cada átomo de mercúrio, só que é como se fosse uma molécula, né? Ele está unido, né? E aqui no caso a gente não pode representar HgCl, e sim Hg2Cl2, tá certo? Assim como acontece com o peróxido, certo? Então aqui nesse caso, só que o mercúrio é mercúrio 1, né? E ele vai reagir aqui reduzindo a mercúrio 0, né? Mercúrio líquido, ok?
essa espécie está no estado sólido, essa espécie está no estado líquido, ok? E aqui no caso nós temos cloreto. Então, como as espécies estão no estado sólido e líquido, elas não entram para o nosso cálculo, né, na equação de Nernst. Mas a gente não vai precisar também da equação de Nernst. A gente sabe que o potencial de redução padrão para essa reação, né, de redução do mercúrio 1 a mercúrio 0, é mais 0,268, mais como nós temos aqui uma solução saturada, garantir que essa solução sempre vai ter saturada, então o eletrodo padrão de calomelano sempre vai ter um potencial de mais 0,241. E aí podemos utilizar, por exemplo, também, né, na medida de concentrações de analitos, tá certo? Então, aqui nesse caso, são dois eletrodos de referência, né, que são utilizados ou são construídos com outros eletrodos, né, para fazer medidas de concentração de soluções. Okay? Como acontece, por exemplo, né, aqui nesses eletrodos de íons seletivos. Né? Então, nesse caso aqui, nós temos, né, a construção padrão, né, de eletrodos aqui, eletrodos de referência, né, que temos uma ponta aqui porosa, né, representando aqui a ponta porosa, e essa representação, né, eletrodo do íon seletivo, ou seja, eu vou trabalhar com um íon específico, como por exemplo o pH-metro. Tá? Eu trabalho só para medir a concentração de H+, não tem outro íon que começa. Aqueles outros eu posso utilizar outros íons, né? Mas eles acabam se desgastando. Se eu começo a trocar muito de íons, pode contaminar a solução e pode começar a dar problema, né, nas medidas. Então eu posso ter construções de eletrodos de íons seletivos, né? Ou seja, analisar só um tipo de íon. Né? Então aqui no caso nós temos esse eletrodo interno de referência, a solução, né, que enche a parte interna do eletrodo e a membrana do íon seletivo. Então aqui o que vai acontecer? Nós temos esse eletrodo de íon seletivo, essa membrana íon seletiva, ela deixa passar aqui apenas íons específicos. Eu tenho tipo um polímero aqui, né, que ele se liga aqui principalmente com o analito aqui, ó. Tem o sal da solução, C+ e A-, e esse polímero ele se liga apenas com, por exemplo, esse C+, esse cátion específico aqui, né? E aqui no caso, ele permite aqui que esse cátion migre para a solução interna. Okay? E aqui no caso, essa diferença também, né, de concentração entre o cátion na parte interna e o cátion na parte externa provoca uma diferença de potencial também. Né? Tem um nome específico que eu esqueci. Né? Mas só para a gente ter uma visão qualitativa, né, desse eletrodo de íon seletivo. Eu consigo ter aqui, esqueci o nome, deve estar ali na descrição também, mas aí deixa eu pausar aqui para ver se eu encontro. Aqui não aparece, né, mas está falando só que a diferença de potencial elétrico presente em cada um dos lados da membrana depende da atividade do íon analito na solução aquosa que entra em contato com a membrana. Né? Mas assim, essa diferença de concentração entre a parte interna e externa gera uma diferença de potencial. E esse sinal a gente consegue medir para indicar a concentração do analito na solução, certo? Então aqui no caso nós temos a solução contendo analito, né? Então aqui esse é uma visão simplificada aqui, né, desse eletrodo de íon seletivo, mas temos aqui
o eletrodo de íon seletivo e o eletrodo externo de referência. Então, esse eletrodo externo de referência aqui vai ter um potencial fixo, e esse eletrodo íon seletivo aqui, que ele vai medir aqui, vai sentir a presença a diferença de concentração do analito. E a gente tem um sinal elétrico, né, que é traduzido em concentração do íon que está sendo analisado. Certo? Então, nós temos, por exemplo, o pH-metro, né, que já é uma evolução desses eletrodos. Nós temos dois eletrodos, um eletrodo de referência e um indicador, tá certo? Tudo em um só, né? Então, vocês, quando a gente voltar para o laboratório, quando vocês entrarem no laboratório novamente, né, tentem observar como que está ou se viram isso também em eletroanalítica, né? Ou química analítica instrumental, né? Aqui no caso nós temos, né, uma parte interna, dá para ver aquele fio de platina com o sal de cloreto de prata aqui sobre a superfície do fio de platina. Então nós temos um tubo interno, né, que ele acaba num bulbo aqui embaixo, e um tubo de ensaio, parece um tubo de ensaio mais externo aqui. Então essa bolinha aqui, ela está em contato com esse tubo interno, certo? E na parte ao redor aqui desse tubo interno, né, e fechando aqui embaixo, nós temos um tubo externo aqui, certo? Então aqui nesse caso, na ponta, né, desse tubo interno, nós temos essa parte maior aqui, como se fosse uma bolinha, né, uma bolinha de Natal. E aqui nós temos na superfície dessa bolinha uma membrana de vidro, né, que isso vai permitir a migração dos íons de H+, para formar uma tensão, uma diferença de potencial que vai dar o nosso sinal, certo? Então, nesse tubo interno nós temos um eletrodo, né, com cloreto de prata e cloreto de potássio. Aqui cloreto de prata, né, no estado sólido, uma pasta de cloreto de prata, né, suspensa entre os dois lados do fio de prata dobrado, tá certo? Aqui nós temos na área externa, né, externa ao tubo interno, né, mas aqui dentro desse tubo, né, externo, nós temos aqui um fio de platina, né, uma solução também saturada de prata, cloreto de prata, ou de cloreto de prata e cloreto de potássio. Aqui nós temos também nessa parte aqui, né, o cloreto de prata e cloreto de potássio saturado, então nós temos um salzinho aqui. E aqui no caso, o nível do eletrodo de referência interno, então dentro, né, do tubo interno aqui no bulbo, nós temos o eletrodo de referência, certo? E aqui no caso, nós temos, né, no líquido, o líquido do eletrodo de referência externo, né? Então nós temos aqui dois eletrodos de referência de prata a cloreto de prata, certo? O que vai me dar aqui a concentração de hidrogênio vai ser essa diferença, esse contato, né? Por isso que a gente tem no pH-metro, nós temos um orifício desse lado que ele tem que estar em contato com a solução. Então aqui a diferença de concentração, né, do H+ aqui, ele vai me dar aqui, né, vai ser a solução vai ser a minha ponte salina, né, que vai fazer o contato entre o eletrodo de referência interno e o eletrodo de referência externo, certo? E aí, como para transportar a corrente de um eletrodo para outro, né, vai dar uma diferença de potencial ali, vai ter uma retenção do potencial, um aumento, né, dependendo da concentração de H+, eu vou ter um sinal que pode ser traduzido como uma concentração de H+, tá certo? E aí por isso também que esse, né, poro aqui, acho que teve até uma questão de concurso, né, para técnico, uma vez que falava sobre esse orifício aqui, né, que estava dando erro na medida e na realidade esse furo tem que estar dentro da solução, senão não fecha o circuito, ok?
Aqui só para ler aqui, né, a descrição da figura, diagrama de um eletrodo de vidro combinado, tendo um eletrodo de referência de prata cloreto de prata. O eletrodo de vidro é imerso em uma solução pH desconhecido, numa profundidade tal que o tampão poroso na parte inferior à direita fique abaixo da superfície do líquido. Os dois eletrodos de prata medem a diferença de potencial através da membrana de vidro, certo? Então aqui é interessante que o nosso pHmetro, né, pelo menos o de vidro, né, acho que eu tenho até tem aqui o meu, deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver se vai dar para ver, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem um que eu comprei da China, estava inclusive aqui do lado, né? Não tinha pensado em usar ele, mas eu não sei se vai dar para ver, né? Não sei onde está a minha câmera. Ó, tá vendo a bolinha ali? A câmera é ao contrário, né? Mas aquela bolinha ali, né? E aí dá para ver o fiozinho lá dentro, né? Esse aqui é o pHmetro, né? Os pHmetros clássicos, não sei se vocês perceberam quando a gente mediu o pH, não sei se a gente mediu juntos, né? pH em sala de aula, mas geralmente ele vem com uma capinha, né? A imagem sai. Agora eu tô com não sou coioto aqui nessa imagem, né? Tá trocando, tá invertendo a imagem. Mas tem uma capinha, agora eu vou precisar da minha imagem, né? Tem uma capinha que tá me confundindo que eu tô tá uma imagem inversa aqui. Mas tem uma capinha no eletrodo que tem uma solução de cloreto de prata, cloreto de potássio, né? Justamente para que não seque esse sal aqui, porque se ele secar, né, pode danificar o eletrodo, tá certo? Então geralmente vem com uma capinha que geralmente coloca solução de cloreto de potássio para preservar aqui o eletrodo, né, de vidro, né, que a gente chama de eletrodo de vidro, que é o pHmetro acoplado, né, ao equipamento para medir o pH, ok? Então, na realidade, são dois eletrodos de prata cloreto de prata, né, unidos e refinados, né? Depois a gente tem a calibração também, né, para também sempre calibrar uma vez por dia, se for medir várias vezes, né? E aí o sinal, ele converte o sinal elétrico, a voltagem, diretamente para um sinal indicando o pH da solução, tá certo? Mas aí no caso já é mais a parte eletrônica desse sinal para conversão em pH, ok? Então aqui no caso nós temos a descrição da pilha, né? Acho que não está aparecendo. Tá aqui que tem a fonte salina, né? Então aqui o eletrodo de prata, cloreto de prata, né? E aqui no caso, a outra parte, aqui nós temos a concentração de H+, externo e interno, o cloreto e cloreto de prata, né? Então, prata, cloreto de prata, mas aqui no caso nós temos uma certa concentração de H+ interno e externo, que vai dar o meu sinal, né, da diferença de potencial, ok? Bom, acho que é isso. Então eu vou deixar esses dois exercícios como desafio para vocês. Eu vou depois disponibilizar a transparência. Acho que eu não vou fazer esse vídeo interativo, né? Que foi bem informativo. Mas eu vou deixar a transparência para vocês fazerem esse exercício. Então, utilizando aquela equação lá, a equação de Nernst, junto com a diferença de potencial, a potencial do anodo menos o potencial do cátodo menos o potencial do anodo, né? E aí, nesse caso, tem que pegar o potencial padrão de chumbo, tem que montar a equação de Nernst para o chumbo. Eu sei que o potencial ali de calomenano é fixo, então pelo potencial do chumbo, o eletrodo de calomenano saturado, eu sei quem vai reduzir e quem vai oxidar. Então quem vai ser o cátodo e quem vai ser o anodo. E aqui a diferença de potencial está dando menos 385 milivolts, tá certo?
A mesma coisa aqui para fazer aqui um exercício, né? Acho que eu tirei também do Harris, para determinar a concentração aqui de cobre 2, se eu utilizar o eletrodo de calomelano saturado, dando aqui, né, um resultado de menos 160 milivolts, ou 0,160 volts, né? E aqui no caso, utilizando o eletrodo de prata, cloreto de prata saturado, para medir também a concentração aqui de cobre, uma solução de cobre, né? Dando aqui uma diferença de potencial de 15 milivolts, ok? Então tentem fazer e aí depois a gente conversa. Se precisarem, eu resolvo, né? Teoricamente é simples, né? Não sei nem se eu tenho uma resolução desse exercício, então eu vou procurar, né? Mas tentem fazer como desafio, ok? Então é isso e até mais.